Olha só, hora de fazermos uma viagem gastronômica pela fé. Aqui em mãos, inclusive, vou pegar aqui, tenho a obra Sabedoria Teogastronômica, que foi escrita pelo padre jesuíta Francis Silvestrini, que é também mestre em teologia. Ele está ao vivo conosco para nos explicar mais sobre a obra e também dessa relação entre fé e gastronomia. Primeiramente, uma ótima noite para o senhor, padre. Seja bem-vindo ao Pautas da Igreja da TV Pai Eterno. Boa noite, Alex. Boa noite àqueles e aquelas que nos escutam em casa. Uma alegria ter esse bate-papo com você. Padre, eu queria que o senhor já contasse para a gente um pouquinho, explicar primeiramente o termo teogastronômico. Para muita gente, essa palavra está sendo apresentada hoje pela primeira vez. O que ela representa? De fato, Alex, essa é uma novidade. Esse é um termo que eu estou criando na reflexão teológica que eu proponho e que, na verdade, diz algo muito simples. O mundo da comida, com tudo o que ele diz respeito, desde a roça até a preparação da comida, até a mesa, é um mundo revelador de nossa humanidade, mas também do mistério de Deus. Digo isso porque Jesus, no fim da sua vida, diz: a minha vida é alimento para a vida de vocês, façam isso em memória de mim, ou seja, que a vida de vocês também seja alimento para a vida uns dos outros. E por isso, tudo que diz respeito ao mundo da comida também nos ajuda a ter acesso a esse conhecimento profundo, a essa sabedoria que vem de Deus, em Jesus, mas que está presente também em nossas casas, em nossas famílias. Esse é o sentido desse termo sabedoria teogastronômica. E o livro, a obra, ela faz parte de uma trilogia, né, padre? Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais para a gente desse trabalho, dessa trilogia também. É verdade, Alex. Então, para fazer esse caminho, convidar as pessoas que desejam fazer esse mergulho, eu estou dando 3 passos. Então, o primeiro livro, que saiu há alguns meses, é chamado Autobiografia Gastronômica. E ali eu estava em diálogo com o pensamento de um sociólogo da alimentação, chamado Carlos Alberto Doria, para entender a nossa vida, entender um pouquinho mais do Brasil também, a partir dessa reflexão da comida, da culinária, da nossa história. Então, como é que a gente pode entender quem nós somos, a nossa autobiografia, a partir da relação que nós temos com o mundo dos alimentos? Esse é o tema do primeiro livro. Esse que nós estamos conversando agora, Sabedoria Teogastronômica, é meu diálogo com um cardeal português, José Tolentino Mendonça, que é biblista, é poeta e atualmente é prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação do Vaticano. Então aqui eu faço um passeio no mundo bíblico, junto com Tolentino, nos ajudando a entender que o mundo da Bíblia, quando fala de Deus e quando fala de nós, também fala de comida. Se a gente exercita um pouquinho a nossa memória, a gente percebe que desde o começo Deus dá a vida e dá as condições para que a vida permaneça. Vocês podem comer de todos os frutos do jardim, menos desse. A terra prometida é a terra onde mana leite e mel. Tudo isso é comida. Então nós vamos ver um pouco disso nesse livro. E o terceiro livro, que virá daqui a alguns meses, o título é A Vida como Alimento, por um discernimento eucarístico do humano fragmentado. E a ideia é como é que nós conseguimos superar as fragmentações que a gente pode viver tanto pessoalmente quanto nas nossas relações, a partir dessa proposta de Jesus, que a gente receba a vida dele e a vida dos outros como alimento, e que pouco a pouco a nossa vida vá se convertendo também como um alimento saboroso, nutritivo para a vida de outras pessoas. Padre, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais para a gente ainda sobre essa relação de fé, de alimento, até para trazer aí um spoiler de repente para quem vai adquirir a obra, para quem já está interessado aqui na leitura. Inclusive, antes de começar a entrevista, nosso diretor até falou: olha, depois eu quero dar uma olhadinha nesse livro, porque estou estudando exatamente sobre isso. E eu queria que o senhor falasse, para a gente trouxesse um spoiler a respeito dessa conexão entre fé e alimento. Muito bom. Eu gostaria de ler um trechinho, que assim é um excelente spoiler, só para a gente entender como é que o cardeal Tolentino, sendo biblista e poeta, nos ajuda a fazer essa conexão de um conhecimento que nós temos em relação à vida concreta humana e à comida e os alimentos, mas como que isso nos ajuda então a mergulhar no mistério de nossa fé.
Eu vou ler um trechinho que diz o seguinte: em seus livros, o cardeal Tolentino reserva uma seção para refletir sobre as várias dimensões de nossa relação com a comida. Para ele, a comida é um lugar privilegiado para a revelação das profundezas de uma pessoa e de um grupo humano, bem como para a iniciação a um tipo de relação mais consciente com o mistério que nós somos, o mistério que é o mundo e o mistério que é Deus. Inspirado pela fé eucarística, nosso autor propõe uma analogia, uma comparação iluminadora. A vida é pão. Segundo ele, segundo o cardeal, todas as vidas cabem na imagem cotidiana, quase trivial, do pão que se parte e se reparte. Porque as vidas são coisas semeadas, crescidas, maturadas, ceifadas, trituradas, amassadas, são como pão. Então veja que beleza que esse conhecimento de um pão nos ajuda a entender qual é o conhecimento que nós temos em relação ao processo de nossa vida, que tem muitas coisas bonitas, né? Nós somos semeados, somos aguados, somos polidos, mas coisas também, às vezes, difíceis e dolorosas. Nós somos triturados, somos amassados. E tudo isso contribui para que nós sejamos a pessoa que nós somos. Então, com isso, a gente vai fazendo esse vínculo entre fé e vida à luz desse conhecimento que o mundo da comida, da cozinha e da mesa nos traz. Legal, padre. Muito obrigado, viu, pela participação do senhor com a gente. Queria te agradecer e te parabenizar também pela iniciativa. E saindo a última parte da trilogia, a gente volta a conversar também para apresentar para o pessoal que está em casa nos acompanhando. Até uma próxima oportunidade, padre. Muito obrigado por essa acolhida, Alex. Obrigado às pessoas que nos assistem. Que a vida de vocês seja um alimento saboroso para o mundo, como foi a vida de Jesus. É isso, Sabedoria Teogastronômica é o nome da obra escrita pelo padre Francis Silvestrini. Fica aí a dica de leitura para você.